perceberam que foi exatamente este padre jesuíta, o professor, o diretor do colégio e que descobre e incentiva Jorge Amado para a literatura. Bom, é apenas um caso, enfim, muito pontual, mas que me evoca aqui a presença de Irene Vilar nesta biblioteca e é apenas um exemplo dos muitos desta relação entre Portugal e o Brasil, entre a literatura de um lado e do outro do Atlântico. É deste diálogo que tem sido feito a literatura, tem sido feito também a visão do mundo, porque, como diz Jorge Amado também, e permite-me só para terminar, herege, refere-se ao padre, apenas no que se referia aos métodos do ensino da língua portuguesa, essa pequena rebeldia revelou-se positiva e criadora. A heresia é sempre ativa e construtora, abre novos caminhos. A ortodoxia envelhece e apodrece ideias e homens. A longa e dura experiência ensinou-me, no passar dos anos, a importância de pensar pela própria cabeça. Para pensar e agir pela minha cabeça, pago um preço muito alto, alvo que sou do patrulhamento de todas as ideologias, de todos os radicalismos ortodoxos. Preço muito alto. Ainda assim, barato. E é exatamente este preço, esta liberdade que a literatura nos dá de questionar o mundo, de questionar o atual momento, que é oportuno ouvirmos os escritores. Porque, José Saramago, mesmo que a rota da minha vida me conduza a uma estrela, nem por isso fui dispensado de percorrer os caminhos do mundo. E que caminhos são estes, Walter Ugumem? O Walter nasceu em Angola em 1971. Passou a infância em Passos Ferreira e atualmente, como todos sabem, vive em Vila do Conde. É licenciado em Direito, pós-graduado em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea. É autor de um grande conjunto de obras, que vou-me poupar aqui ler-vos, até porque muitos de vocês já terão lido muitos dos livros de poesia do Walter Ugumem, mas também dos seus romances. Me permito apenas salientar aqui, uma vez que José Saramago é o patrono desta mesa, o Remosto de Baltasar Serapião, que foi prémio Saramago em 2007 e que o próprio Saramago considerou como um tsunami literário. Organizou antologias e, desde há uns largos meses esta parte, é meu colega da Estação Televisiva Porto Canal, onde tem um programa com o seu nome, onde entrevista e dá a conhecer nomes importantes da literatura e de outras expressões culturais que, de diferentes modos, se cruzam com a escrita. E por isso, Walter, que caminhos são estes que os escritores não estão isentos de trilhar neste mundo de crise? Obrigado. Vou dizer-vos boa noite, porque eu só daqui a mais umas horas vou conseguir estar plenamente acordado. E isto serve para vos explicar mais ainda o porquê de eu ser uma pessoa atrapalhada. E eu trouxe um pequeno texto que vou ler e que é esquisito, mas que depois me permite dizer alguma coisa sobre esta questão. E por isso vou imediatamente ler. E muito obrigado ao maravilhoso Francisco Guedes pelo convite, muito obrigado ao maravilhoso Paulo Ferreira pelo convite, muito obrigado à organização, à Câmara e aos colegas da mesa e a vocês todos e ao sol. Para cima da igreja começavam os campos e havia muitas árvores. Por certos caminhos a vila acabava e a mata punha-se alta a criar barreira. Para afastar as crianças dali, impedindo que fugíssemos mundo fora a inventar aventuras, diziam-nos que a partir da linha das árvores era a Espanha. Eu estou a falar de Passos de Ferreira. Era longe e terra nenhuma. Uma terra que não entenderíamos e que nos seria hostil. Outro povo, outras leis. Em Espanha, diziam muitas vezes que se nós fôssemos apanhados pelos espanhóis éramos logo escravizados e punham-nos a trabalhar nos campos, a plantar batatas e nós não queríamos. Já tínhamos as batatas e as couves dos nossos pais para trabalhar.
Em Espanha, sabíamos com dificuldade. Havia reis e príncipes e andavam a cavalo e vestiam ouro, luziam ao sol, eram ricos, caçavam animais selvagens, usavam peles, habitavam palácios em tempo de paz e castelos em tempo de guerra. Quando olhava para as árvores, a densidade da barreira que faziam, eu achava que olhava para muito longe e achava que bastaria mudar um pé até elas para que um mundo invisível se nos revelasse. Na verdade, os espanhóis eram dos contos de fadas, encantados como nos contos de fadas, cheios de sorte e inteligentes. Se puséssemos um pé em Espanha, as árvores vistas de perto haveriam de denunciar os palácios que albergavam e poderíamos contemplar os bolos ricos sobre as mesas e as raparigas muito lavadas e perfumadas com roupas claras e os peitos redondos quase saindo do espartilho. Achávamos que as raparigas espanholas nunca faziam nada. Eram só bonitas e felizes. Estavam sempre sentadas em contemplação, com o ar profundo de quem tem uma natureza profunda e preciosa. Nunca tive coragem para ir à Espanha. Eu nunca passava da rua que levava à igreja. Era o fim do país, o fim do mundo para mim. Tinha medo que, depois de atravessar a fronteira, me tomassem e proibissem o regresso a casa. Imaginava a fúria da minha mãe por lhe ter desobedecido. Pensava que ocupariam o meu lugar na família com outro menino qualquer. Eu julgava que os animais selvagens que o rei andaria invariavelmente a caçar seriam ferozes e numa dentada me devorariam para sempre. Contudo, acontecia de ter tardes de maior coragem. Depois da escola primária, e a pensar que a primavera era benigna, eu ia por ali, às vezes na minha bicicleta, e pasmava diante das árvores e até atravessava a pequena rua e ficava quase sob os ramos mais compridos. Mas não colocava os pés em terra fértil, ficava no batido da estrada, onde planta nenhuma medrava, e suspeitava que as próprias plantas pensavam e conspiravam, talvez passando a palavra. Havia plantas carnívoras, isso sabia eu, e comer um rapazinho tão magrinho como eu era, até as flores de cemitério, por serem zangadas, haveriam de saber comer. Numa dessas tardes, sentado na bicicleta e a tentar ouvir ruídos esquisitos, assustei-me e pedalei para o outro lado da rua, a pensar que a estrada servia de linha de chamas, ardendo em minha defesa, esturricando o inimigo que tentasse atravessar. Ali fiquei, convencido da minha maior segurança, esperando. Subitamente, adiante, entre as árvores mais ao fundo, quase sem possibilidade de ser visto, eu vi. Passava o rei de Espanha, a cavalo. Era um rei intermitente, aparecendo e desaparecendo como uma lâmpada fundindo. Ondulava, mas vi bem como estava de costas muito esticadas, importantes ou orgulhosas, e convenci-me de que sorria. Era um rei contente. A coroa luzia. Foi por causa da coroa que eu percebi. As pedras preciosas eram excêntricas e gostavam de fazer luz nos lugares mais apagados. E ondulando, a coroa acendia em cima e em baixo, passando, e eu, muito pasmado, estremeci inteiro. Eu acho que o rei de Espanha andava a caçar animais lentos, ou então ia apenas a passeio, porque não ia à pressa, mas também não estava com ar cansado. Estava satisfeito. Talvez já trouxesse a caça morta no dorso do cavalo, ou arrastando nas ervas do chão. Pensei que a rainha devia ter criadas para cozinhar um banquete, a mandar apenas pôr mais sal, como se fosse ela a cozinheira mais sabichona e esperta. Não era muito estranho que a Espanha fosse ali em Passos de Ferreira. Durante muitos anos pensei que a França ficava na Póvoa de Varzim. Eu quero dizer assim que o texto acabou. Este texto...
Na verdade, este texto é horrível. Porque o que ele nos mostra é que, de uma maneira muito sem porquê, cheia de fantasia, de sonho, até encantatória, uma forma muito encantatória, porque enquanto miúdo, de facto, eu não entrava na mata porque a minha mãe só queria que eu não entrasse na mata, porque depois perder-me-ia, não saberia voltar a casa, e todos os miúdos estavam assim disciplinados. Mas com uma ideia ainda que tão, com uma fantasia ainda que tão bonita, o que se conseguia era uma disciplina a partir do medo, aquilo que o Humberto Eco poderia dizer, a invenção do inimigo, a construção do inimigo. E, efetivamente, é absolutamente terrível que, ao invés de podermos encarar o vizinho como a oportunidade, encaremos o vizinho como aquilo que nos tem de ser vedado, porque é aquilo que representa o maior perigo. Eu sou muito iberista, não sei, enfim, esta mesa é muito polémica e cada vez que falamos destas questões parece que estamos a rejeitar a nossa mãe, e depois de eu ler um texto destes, mais ainda o parece, não é? Parece que estamos a rejeitar a mãe, o pai, o avô e tudo o que herdamos e as pulseirinhas de ouro que nos deram quando nos batizaram, porque parece que temos de fazer um juramento a determinadas coisas que talvez não sejam tão sagradas, pelo menos que nunca deviam ser mais sagradas do que as próprias pessoas. E por isso eu vejo o mundo, ou vejo a Península Ibérica, enfim, gostava de ver o mundo inteiro, mas vejo sobretudo este espaço que ocupamos muito pelos olhos do Torga, e efetivamente a fronteira é uma questão mental, porque não se ergue no ar uma barreira que nos faça diferir a paisagem do lado de cá da paisagem do lado de lá, e as pessoas que vivem na raia não passam a ser outras, não passam a estar vestidas de ouro e estão longe de viver nos contos de fadas. E por isso a mim custa-me sobretudo aceitar que não possamos comungar muito mais, não possamos saber muito mais uns dos outros. Às vezes tenho a impressão de que o que se passa com Portugal e Espanha é mais ou menos o que se passa entre o Porto e Lisboa. O Porto acha que Lisboa pensa mal de nós, Lisboa não pensa sobre nós. É verdade. Portugal acha que a Espanha pensa mal de nós, eu acho que a Espanha não pensa sobre nós. Para nós a Espanha é importante, a Espanha filtra-nos na Europa, nós chegamos à Europa, chegamos ao resto da Europa depois de filtrados pela Espanha, chegamos à França quase espanholados. E efetivamente muita gente continua a pensar que somos uma província e que a capital de Portugal é Madrid. Por isso nós precisamos da Espanha, não temos como abdicar de pensar na Espanha quando olhamos para todo o corpo desta união que andamos a ficcionar, e cada vez mais estou convencido que é uma ficção, foi uma ilusão que nos venderam. Quando olhamos para o corpo desta união, não podemos deixar de ver diante dos olhos, e em primeiro lugar, a Espanha. A Espanha, por outro lado, só se quiser vir a banhos, é que acaba por pensar em nós, e mesmo assim pode descer para sul, onde está mais quente. Eu vou passar a palavra, porque já estou, mas daqui a bocado acordo e continuo a falar. É de facto um mundo de mitos este que nós construímos sobre a Espanha e que o Walter aqui tão bem nos trouxe. Na Jangada de Pedra, peço desculpa estar a recordar isso, mas na Jangada de Pedra o que Saramago nos narra é a Península Ibérica que se solta do resto da Europa, quebra pelos Pirineus. E vai toda não, porque
Gibraltar, orgulhosamente, só permanece uma ilhotazinha fixa no local. Mas o resto da Península Ibérica vai toda por aí, a vogar pelo Atlântico, perigosamente, no primeiro momento, em rota de colisão com os Açores, mas depois, in extremis, lá se salfa e vira para norte. De início vira para norte. E há uma grande expectativa, até pelo posicionamento da península, de que, colocada ali no meio do Atlântico, Espanha poderia desenvolver contacto privilegiado com a Europa e Portugal com as Américas. E seríamos ali, a península, um local de passagem importante na relação entre os dois continentes. Depois entramos num vórtice. A Península Ibérica começa a girar sobre si própria durante uma série de tempo. Eu acho que deve ser mais ou menos nessa altura que nós estamos atualmente, e finalmente inverte a marcha e dirige-se para o sul e vai descendo entre a África e as Américas. Será esse de facto o destino da Península, esta ponte com as Américas? E essa é a pergunta o repto que eu lanço ao Jerónimo Pizarro, que é professor na Universidade de Los Angeles, titular da Cátedra de Estudos Portugueses do Instituto Camões na Colômbia, doutor pelas Universidades de Harvard e Lisboa, em Literaturas Hispânicas e em Linguística Portuguesa. No âmbito da edição crítica das obras de Fernando Pessoa, publicadas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, já contribuiu com vários volumes. Em 2010, a Don Quixote publicou a Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, livro que preparou com Patrício Ferrari e António Cardiello, depois dos três já terem coordenado a digitalização dessa biblioteca. Em 2011, a Legenda publicou o livro Portuguese Modernism in Literature and Visual Arts, co-organizado com Stephen Dix, com quem, de resto, já tinha editado em 2008 um número especial da revista Portuguese Studies. Como sabem, foi o comissário da recente representação portuguesa na Feira Internacional do Livro de Bogotá e é o recente vencedor do Prémio Eduardo Lourenço de 2013. Jerónimo Pizarro, da Península, está a vogar em direção às Américas? Muito bom dia e obrigado à organização. Obrigado pelo sol, concordo com o Walter. Eu tenho uma série de notas, gostava muito de ter escrito um texto e estaria mais tranquilo, e um texto tão fabuloso como o que apresentou o Walter agora. Eu fiquei até muito surpreendido com essa frase: nunca tive coragem de ir à Espanha. Uma bela maneira de começar a estar a buscar das vidas. Já desrespeitei muito a minha mãe. Porque nós na América Latina temos a floresta amazônica, temos uma coisa geográfica muito grande a nos separar do Brasil, e nós, digamos, na América Latina pelo menos há uma conversa parecida, e é o relacionamento dos países de língua espanhola com o Brasil, só agora que estamos a ter um relacionamento maior e nem por isso. E temos a floresta amazônica. No caso de Portugal e Espanha, não há nada fisicamente separar os dois. E mesmo assim eu tinha muita mais presença, digamos, da Espanha na Colômbia. Certas manifestações da cultura espanhola era muito maior na Colômbia do que propriamente em Portugal. Bom, e eu tenho uma série de notas. Para mim, este livro, já que temos o Saramago como patrono da mesa, este foi das minhas primeiras leituras de Saramago, um livro muito importante, e até o livro que me fez pensar onde que eu ia ficar em Lisboa. Esta é uma história que já contei uma ou duas vezes, acho que contei a colher em Bogotá agora. Porque, claro, a Península Ibérica vai para as Américas, faz esta viagem transibérica, e enquanto a Península está a andar pelo Atlântico, as personagens estão a andar pela Península até a altura. Eu estava agora a procurar a página na 161 da edição da Caminho, em que chega Joana Carda a Lisboa, tem que pensar qual é que o hotel em que vai ficar. Não sei se vocês estão a lembrar qual é o hotel em Lisboa que fica nas personagens do livro. Vai ser o Hotel Borges. Eu praticamente estava na página 161, na altura, há mais de 15 anos atrás, numa agência de viagens,
Então perguntou a senhora da agência de viagens: então onde quer ficar em Lisboa? Não sei, a verdade é que não sei, mas estou a ler Saramago, as personagens ficam no Hotel Borges, e se o Hotel Borges estiver no computador, estiver no ecrã, e puder marcar a viagem, então fico aí. E procurou em Bogotá, Hotel Borges, Lisboa, olha, fica no centro, não é muito caro, posso reservar já, quero. E as minhas primeiras noites em Lisboa, digamos, são um bocadinho a responsabilidade de Saramago a obrigar uma viagem ao contrário das Américas para Portugal. E é um livro que... E por aí começa uma grande parte da minha relação com Portugal, com esse hotel. Sinto que neste momento nós todos somos um bocadinho uma ilha flutuante, muito mais com a internet, o que podemos flutuar muito, que é uma metáfora que mesmo agora com as novas tecnologias funciona e que estamos permanentemente a flutuar. E o livro é um bocadinho a ideia de um caminho de uma nova utopia. E claro, a Feira Internacional do Livro de Bogotá, e não só, porque nós temos que continuar, isso pode arrefecer, ainda quando estivemos a apresentar os resultados da presença portuguesa em Bogotá, uma das ideias temos agora, Portugal terá agora que ir para outros países, pensar a sua presença, sei lá, no Chile, Venezuela, Argentina, México. E, portanto, a Colômbia ser só o início de uma presença portuguesa muito maior em outros países da América Latina. A utopia está aberta e Bogotá é só uma parte antes e depois do que pode continuar a ser o relacionamento com a América Latina. E a minha sensação neste momento, eu estive a reler muitos dos discursos, dos textos do Eduardo Lourenço, precisamente para o que vai acontecer na Guarda dia 7, que durante muito tempo, e o Eduardo Lourenço é um representante disso, houve uma visão muito europeia, uma preocupação pelo europeísmo muito grande no Eduardo Lourenço, e Portugal, e não só Portugal, muitos países da Europa estiveram muito centrados na própria Europa, na história, na longuíssima história e no relacionamento com os outros países europeus. E sinto que estamos numa altura em que é preciso deseuropeizar, descentralizar a ideia de ter o centro do mundo na Europa para muitos dos países e mais para Portugal, que já historicamente o fez, e que pelo menos este século é um século em que Portugal pode ser muito mais transibérico. E uma das coisas que me tem surpreendido muito ler Eduardo Lourenço depois de 40 anos de europeísmo, Eduardo Lourenço já sugerir na América e fora da Europa que comece a estar parte do nosso futuro e da nossa identidade.